Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula Praticidade na Cozinha. E a aula de hoje eu vou ensinar a fazer uns chips de batata doce, de um jeito bem fácil e rapidinho e sem gordura, melhor de tudo. Para isso você vai precisar de uma batata doce cortada em tiras bem fininhas, sal e azeite para temperar e mais algum outro tempero a gosto. Para cortar essa batata doce, você vai precisar ou de uma faca bem afiada ou de algum utensílio, tipo descascador de batata, descascador de legumes, ou algum outro utensílio que você tenha que corte tiras bem fininhas. É importante sempre cortar em tiras iguais, com a mesma espessura. Aí aqui eu vou utilizar sal em todas, não precisa muito sal. Em algumas eu vou usar o açafrão, que além de dar um sabor gostoso, dá uma corzinha. Em outros eu vou colocar colorau para vocês verem a diferença no resultado final dos dois tipos de batata. Também vou usar alecrim, orégano. Primeiro é interessante cortar esses nódulos que tem, né, na batata doce. Se você quiser, você pode descascar ou você pode deixar com casca. Eu fiz com casca mesmo, porque eu já costumo comer a minha batata doce com casca. E quando é assim em forma de chips, ela fica bem crocante e fica delicioso. Não precisa descascar. Só é importante que lavar bem antes a batata, higienizar, secar, para então começar o processo. Eu gosto de fazer em uma tigela funda, porque é mais fácil na hora de mexer o tempero. Mas você pode fazer num prato, qualquer tipo de vasilha que você tenha. Lembre-se sempre de cortar na mesma espessura todas as fatias da sua batata doce. Esses chips de batata eu estou fazendo e gravei o vídeo porque eu fui desafiada pela Iraci. Ela é do canal Sonha Que Dá. Ela fez e me desafiou. Aqui eu estou cortando também com a faca para mostrar que também dá. Eu sempre tiro esses carocinhos que tem e vou cortando sempre bem fininha. Só porque na faca é um pouquinho mais difícil para cortar sempre as tiras iguais, né? Então nós vamos temperar essa batata doce. Eu fiz aqui uma parte da batata doce só com sal. Coloco o azeite de oliva porque o azeite de oliva ele ajuda a pegar bem esse tempero na batata doce. Mas se você não quiser usar nenhum tipo de gordura, não precisa. Eu coloco apenas para poder misturar bem mesmo esse tempero e pegar bem na batata. Tem pessoas que não gostam do sabor do azeite de oliva, então não usa. Mas sempre lembrando que se for usar o azeite, usa um azeite de boa qualidade. É um azeite extra virgem. E aqui eu coloquei também o açafrão. O açafrão ele dá um sabor especial ao alimento e também ele deixa a batata ficar um pouquinho mais douradinha. Ela vai ficar um pouquinho mais coradinha no final e fica bonito. Também pode colocar o colorau, que ela vai ficar ainda mais bronzeadinha, mais bonita, só que daí vai do gosto de cada um. Depois que você mexer bem essa batata, para que toda ela pegue bem esse tempero, é interessante toda ela pegar para que umas não fiquem um pouquinho mais brancas e outras menos, ou então que uma fique mais salgada e a outra não pegue o sal. Lembrando que não precisa colocar muito sal. Então a gente vai colocar no recipiente. No primeiro recipiente que eu vou colocar aqui é um que dá para ir no micro-ondas. Então eu usei um recipiente de vidro. Sempre que eu vou fazer alguma coisa no micro-ondas, eu prefiro usar sempre os recipientes de vidro. Eu acho mais fácil de lavar depois. Melhor também no colocar no micro-ondas do que no pote plástico, porque o plástico, dependendo do que vai fazer, pode danificar o plástico, pode manchar. Então eu prefiro fazer sempre no vidro. Mas claro que você pode usar o que você costuma usar sempre no seu micro-ondas. E é importante aqui colocar as batatas bem espalhadas. Não coloca um mais amontoado e o outro mais longe uma da outra, porque senão uma parte desidrata e a outra parte não desidrata. Aí uma parte vai ficar bem sequinha e o outro não terá feito efeito. Então, por isso é interessante deixar a batata sempre assim bem arrumadinha. E depois que estiver pronta, você vai ver o quanto ela desidrata, ela não rende muito. Aqui, ó, tá bem espalhadinho, no final vai quase que ficar pela metade esse tanto de batata. Agora eu vou fazer um outro modelo aqui. Cortei mais uns tantos de batata, coloquei mais sal e vou colocar alecrim nessa segunda etapa. O alecrim,
Ele dá um sabor muito especial ao alimento e ele é ainda um tempero fundamental, pois ele equilibra a pressão arterial, ele auxilia no tratamento das dores reumáticas, contusões também, ele é diurético, ajuda na digestão, auxilia nas cólicas menstruais, reduz o mau hálito, é tratamento para o couro cabeludo, combate o estresse e também é um estimulante. O alecrim é muito utilizado em chás e como tempero. Como aqui nós não vamos fritar o alimento, pode usar o alecrim como benefícios, ele terá ainda os seus benefícios, não perderá suas propriedades, né? Ou então você pode fazer chazinhos também com ele. Daqui uma ou 2 semanas eu vou fazer um curso só de chás, então fique bem de olho aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, que eu vou colocar uns chás bem deliciosos, um deles é o chá do alecrim. Agora aqui, essa segunda opção eu vou fazer no forno. Então no forno eu coloco numa vasilha de alumínio, algum recipiente que possa ir ao seu forno, né? Qual você tem costume de usar. A batata doce ela não tem perigo de grudar ou de manchar ou de ficar difícil de lavar depois o seu alumínio. Então você pode colocar direto assim. Agora, se você preferir, quiser colocar não precisa nem untar a forma e nada. Mas se você quiser colocar um papel alumínio embaixo ou até aquele papel manteiga culinário, não tem problema, vai da sua opção. Mas pode colocar direto assim na forma que não tem problema. Vai ser bem facinho de lavar depois. Agora, nós vamos para a terceira opção. É a opção que eu vou colocar coloral. Aí eu vou mostrar para vocês depois a diferença da cor. O coloral, ele não vai alterar no sabor. Não vai ficar nem menos ou mais saboroso, nem menos ou mais crocante. Só que ele vai ficar mais douradinho. Na minha opinião, foi o jeito que eu mais gostei. Mas claro que é a opinião, né? Pode ser que você goste mais branquinho. Aí você não usa o coloral. Usamos o mesmo jeito aqui, sempre mexer bem. E então agora, essa opção eu vou colocar na panela elétrica. Também a mesma coisa, a gente divide bem, forra bem aqui, cuidando para não ficar uma parte mais amontoada do que a outra, que é para ele fritar por igual, né? Lembrando que a fritadeira elétrica, ela é um jeito saudável de você fritar o seu alimento. É como se você estivesse fazendo no óleo tradicional, só que é muito mais saudável e é bem rapidinho também. Dos 3 jeitos que eu fiz, o jeito que eu mais gostei foi na panela elétrica. Mas se você não tiver panela elétrica, você vai poder fazer de qualquer forma, ou no forno ou no micro-ondas, que ambos ficam perfeito. Então eu coloco aqui na panela elétrica e ligo por 10 minutos. Não coloque mais do que isso, porque você tem que mexer a sua batata, senão ela vai fritar só um lado e o outro não. Então, eu coloco exatamente 10 minutos, na temperatura de 180 graus. Quando der 10 minutos, você mexe a batata e repete o mesmo processo, por mais 10 minutos a 180 graus. Aqui eu já repeti o processo e já ficou pronta. Esse é aquele que eu fiz com coloral. Então, pode ver que ele ficou bem douradinho. Tem alguns pedacinhos que ficaram um pouquinho mais fino, acabaram ficando até mais douradinho. Esse foi que eu cortei com a faca. Mas todos, o jeito fica bom. Agora, eu estou mostrando aqui um que eu fiz sem o coloral, só com o açafrão. Fica bom também, só que ele pode ver que ele ficou mais branquinho, comparando, colocando um do lado do outro. Um ficou mais branquinho e o outro ficou mais bronzeadinho. Eu achei mais bonito com coloral, mas como eu falei, é uma questão de opção. E como não muda o sabor, você pode fazer aquele que você achar que fica melhor. Só com açafrão ou com açafrão e coloral junto. Aqui eu vou colocar um do lado do outro para você ver a diferença da cor. Mas ambos ficaram bem sequinhos, bem crocantes e ficou bem gostoso. Não mudou a textura. Agora eu vou fazer a opção no forno. No forno é um pouquinho mais demorado. Então, a gente coloca 15 minutos. Daí, lembre-se que tem que colocar num fogo baixo. Porque se você colocar um fogo muito alto, vai queimar a sua batata e ela não vai secar. Então, eu coloco a 150 graus.
Eu coloco também só a parte de baixo, não coloco o grill, porque senão o grill vai acabar torrando muito a batata doce e não ficará gostosa. Então sempre coloco 15 minutos, 150 graus. Tiro, mexo e coloco novamente mais 15 minutos a 150 graus. Aqui ela já ficou pronta, ó. Pode ver como que diminui essa batata. Estava bem cheia antes e agora ficou a metade da forma praticamente. Então tem que fazer bastante batata para render. E agora aqui a opção no micro-ondas. O micro-ondas é muito mais rápido, então tem que fazer e ficar de olho. Eu coloquei de 1 em 1 minuto no meu micro-ondas até ele ficar pronto. No meu micro-ondas demorou 3 minutos o total. Por que não pode colocar 3 minutos direto? Porque tem que tirar, mexer e então colocar novamente no micro. Lembre-se que sempre a travessinha que você colocar no micro vai ficar bem quente. Então pegue com uma luva ou um pano para você não se queimar. Esse aqui também, ó, eu fiz só com açafrão. Ele ficou douradinho, mas não ficou tanto quanto o que a gente fez com o coloral aqui. Agora aqui tem todas as opções prontas, ó. Feito no forno, feito no micro-ondas. Todos ficaram bem sequinhos e esses foram da panela elétrica, que eu falei que é o que fica melhor. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada e bom apetite!